Deu certo. Muito bem, doutor Paulo. Conte-me. Mandei um texto enorme. Eu vi. E igual eu estava conversando com ela aqui agora há pouco. Eu sempre estive muito envolvido dentro dessa dinâmica. Meu pai é motorista, meus tios são operadores motoristas. Sempre fui dentro de garagem, essas coisas. Assim. Quando estava inaugurando o móvel, fui, participei, visitou as estações antes de ser inauguradas. E eu acho que a gente precisa trazer essa discussão. Logicamente, com o sistema atual que está, na licitação atual que está, provavelmente a gente não vai ter como fazer muito grande. Então, eu escrevi todo aquele texto, tentando detalhar o máximo possível propostas que eu acho que devem ser aplicadas. Se for possível tentar mudar na licitação atual, ok, ótimo, já é uma mudança. Mas, pelo menos para servir de ideia para a próxima licitação, que vai ocorrer em 2020, ela vai ter licitação, né? Então, acho que é 22, eu acho. 22 começa, né? Estava fazendo mais ou menos com o que? Vai 2022. Ela foi em 2000, acho que ela começou em 2002 ou 2001. Eu não lembro a data do início do outro processo. Não, eu lembro que eles apresentaram inclusive os novos ônibus, os novos novo layout em 2003. Então acho que foi por volta de 2000, 2002 que começaram esse projeto. Então a gente trazer essa discussão para a gente tentar mudar alguma coisa para a próxima licitação. O que te parece ser o problema mais grave? Daqueles que você... Eu entendi sua linha de raciocínio, mas assim... Tudo é jogado aqui para cima. Sabe? A minha intenção é descentralizar isso, de criar linhas mais regionais, ligando, fazendo linhas circulares dentro das próprias regionais, aumentar, igual, por exemplo, a 9550, 4150, 8150, são linhas que vão de um canto a outro da cidade sem passar pelo centro. Deixar o centro mais focado para quem realmente precisa. Vai ficar no centro. Isso. Inclusive, isso leva o comércio, leva as empresas... É engraçado assim, que as estações de integração lá atrás, quando elas foram imaginadas, a ideia era tentar desafogar um pouco o centro. Mas, na verdade, eu acho que elas acabaram piorando, porque elas literalmente pegaram todo o trânsito e jogaram no centro. Porque todas as integrações, na verdade, jogam o trânsito no centro. Então, se a gente falar assim, mas não existe uma rede que ligue as integradoras. Elas todas se integram através do cruzamento, eu brinco, tudo através do cruzamento da Afonso Pena com Amazonas. Falta muita linha, por exemplo, que vai ligar uma estação lá. Você não tem uma linha que liga, por exemplo, direto a estação São Gabriel com a Venda Nova. Você tem estações, por exemplo, a Venda Nova, a Vilarinho, a São Gabriel. Esse é um exemplo interessante, porque se eu quiser sair da estação Venda Nova para a estação São Gabriel, eu tenho que sair de Venda Nova, eu tenho que ir ao centro, pegar outro trânsito. Não, se você for de moto, você pega no um ônibus, desce desce na estação, pega o 62, desce em Cristiano Machado, pega o ônibus voltando para a estação São Gabriel, chega na estação São Gabriel, pega outro ônibus. Entendeu? É uma coisa que te faz perder tempo e não é prático, não se torna prático, não se torna opção diária. Agora, o problema é que essas licitações elas são sempre conduzidas a partir de um estudo técnico da BH Trans, uma decisão fechada lá dentro da BH Trans da prefeitura. O diálogo, todo mundo conhece os critérios. O diálogo é muito pouco, né? É muito pequeno. Eu até conheço parte das pessoas que estiveram envolvidas no último estudo e eu tenho uma visão um pouco diferente da maioria das pessoas, assim, eu até não acho que é uma decisão tomada para atender o interesse dos operadores atuais dos ônibus, não. Eu acho que é só uma decisão de trabalhar com a cidade em raio, ao invés de trabalhar com a cidade em perímetros, né? Quando você conversa com o pessoal de locomoção, o ideal é você ter as duas coisas, o sistema radial e o sistema perimetral. Fantástico, né? Normalmente as cidades do mundo que fazem isso, elas fazem um dos dois com o metrô e o outro elas fazem com o ônibus. Né? O radial ser por metrô, o ônibus é mais tranquilo e você faz o perimetral pelo perímetro. Não dá pra gente fazer aqui, não. Ele é engenheiro e não tem muita vontade. Não tem, sim, eu não vejo expansão das linhas do metrô para os próximos 20 anos. Não, sim, eu coloquei no texto também, que eu comparava com você, que realmente o metrô PH, quem falar isso tá mentindo. Agora, a minha dúvida é se a gente consegue sensibilizar a prefeitura a tentar fazer um diálogo mais aberto com isso, porque ela normalmente contrata o estudo, ela vai licitar um pouco antes, um novo estudo completo, nós vamos ter um novo estudo de origem e destino,
todos que foram feitos até hoje são muito ruins. Eu acho os estudos de origem e destino muito... o último que teve, eu participei, que ele foi parte digital também, participei, depois eu vi os resultados, achei ridículo. Então a minha preocupação é saber se a gente vai conseguir convencer a BH Trans a se sensibilizar dessa escuta. Porque eu tenho a impressão que no fundo, os técnicos têm a sensação de que é bobagem ficar ouvindo a população não sabe qual é a solução mais adequada. Fala, não, né? Quem sabe o computador. Eu não sei se você lembra uma propaganda da BH Trans que tinha antigamente, que mostrava uns carrinhos flutuando, e aí a água enchia, eles tudo amontoava assim, falava, você pensa que a BH Trans faz os seus estudos desse jeito? Aí depois alguém falava, claro que não. Eu falava, eu acho que é, né, desse jeito. Não, porque assim, não funciona, os estudos são todos ruins. Não, assim, igual a gente está falando, os critérios que eles usam para esses estudos são muito arbitrários. A gente não tem acesso pleno a isso. Igual você falou, se contrata uma empresa para poder fazer isso, é uma empresa relativamente limitada, que ela não vai ter uma quantidade grande de funcionários em todas as regiões, conversando com pelo menos líderes regionais da associação de bairros. Não vai ter gente fazendo isso. Porque é muito trabalho. É muita gente, a cidade é grande. Eu não lembro a quantidade de bairros, mas é bairro pra caramba na cidade. Se contar vilas, favelas, que o pessoal não vai. O que te parece que seria o formato adequado dessa interação? Focar nessa questão do radial. Sabe, a gente, igual eu falei, de tirar todo o peso do centro. Por exemplo, eu trabalho no centro. Eu gostaria de trabalhar mais perto de casa. Eu gostaria que a empresa que eu trabalho fosse, por exemplo, no Cidade Nova, que eu moro no São Gabriel. Entendeu? Foi que as pessoas elas pudessem realmente ir para outras regiões da cidade de forma mais fácil, sem ter que contar tudo centro. Igual, por exemplo, se eu não tivesse o metrô hoje, para poder vir, eu teria que pegar o ônibus no bairro e ir para o centro, depois vir para cá. E eu não queria ir para o centro, eu queria vir para cá. Você entendeu que é mais uma pessoa que está indo para o centro, sem ter real necessidade de ir para o centro, para depois ir para outra região. Se eu tenho uma linha ou um circular ou outro tipo de serviço, que ele liga a região Nordeste com a região Leste, por exemplo, e passa por aqui em Andradas. Não é Andradas aqui embaixo? Que passa por aqui, fala. Isso está 100% tá mais detalhado no plano que eu consegui fazer isso. Mas isso está 100% ligado à pesquisa de origem e destino. Porque o que é afirmado pela BH Trans é que não existe fluxo para isso. Então, essa é a afirmação da BH Trans. Não tem o volume de paradoxo suficiente. Assim, um paradoxo tostinho isso. Entendeu? Não tem fluxo porque as empresas não vêm para cá, ou as empresas não vêm para cá porque não tem fluxo. Pois é, mas a pesquisa origem e destino não é qual ônibus você pega, né? É para onde você está indo, né? Então a afirmação que a BH Trans fala, quando ela faz o levantamento junto à população de demanda, ela não encontra demanda entre os perímetros, nos radiais, ela só encontra demanda de volume de demanda na perimetral. Tanto é que existia uma lógica de por que não podia se aplicar um móvel, por exemplo, no anel, por que não podia se aplicar um móvel na contorno, fazendo as radiais, né? E na abril. Tudo bem que eu peguei a radial mais larga e a mais estreita, né? Mas por que você não podia fazer isso? E a fala da BH Trans não tem volume. Há inclusive uma discussão sobre o volume da circulação do próprio circular hoje, dos circulares da contorno. Fala, ele não tem volume de demanda, porque as pessoas não fazem esse trajeto. As pessoas todas circular de outra querem forma. fazer a ida ao centro. Eu não consigo, é claro que eu não consigo entender como é que isso pode ser verdadeiro. Mas eles são muito resistentes nos estudos. São sempre lotados. Não, mas é porque aí é o controle de oferta. Está sempre lotado porque você diminui o número de ônibus disponíveis para garantir que ele tenha alta ocupação, porque isso está no contrato. Sim, eu vou diminuindo a escala, mas mesmo da demanda, falar, sempre tendo redução, mas o reflexo anterior ainda é de um ônibus cheio. Pelo menos dentro da capacidade que o fabricante especifica. Quem sabe que muitas vezes viaja muito mais fácil. Mas igual, por exemplo, eu já vi a circular, por exemplo, de uma forma diferente. A circular deveria ser a linha que a gente usa para testar a tecnologia. Porque ela vai passar por rua estreita, ela vai passar por avenida larga, ela vai descer, ela vai subir, ela vai ter um reflexo basicamente por parte da cidade. Ela deveria ser a linha que a gente usa para testar a tecnologia. Vamos testar um ônibus elétrico, vamos colocar na circular.
Vamos ver. Sabe o que é dramático nisso? Se a gente tentar abrir uma conversa nesse sentido com a BH Trans, ela vai dar duas respostas pra gente. Tem que pensar como contornar. Não, a primeira é que toda vez que ela faz o plano de mobilidade, que o plano de mobilidade é discutido como lei, ou quando ela faz as concessões, ela faz audiência pública prévia porque ela é obrigada por lei. Então assim, aí ela fala, a gente faz audiência pública prévia. Só que é claro que as audiências públicas hoje em dia, uma audiência pública para discutir esse tema não é nada, né? Vai falar que não fez nada. E ela fala, mas nós fazemos a pesquisa origem e destino e tomamos a decisão das linhas com base na pesquisa origem e destino. E como essa decisão é uma decisão autoritária do Poder Executivo, ou seja, na verdade não vai ser 2022. Quem vai começar a licitação vai ser ainda o final do governo Calil, que vai começar. Não, mentira. Vai ser já o próximo governo, que eventualmente pode ser o Calil de novo, e que vai estar organizando a licitação. E aí a decisão passa a ser uma decisão dele, sobre como é que ele quer conduzir essa conversa. Acho que a gente pode tentar abrir uma linha de diálogo com a BH Trans para entender quais são os argumentos da BH Trans para que não se tenha insistido nisso. Acho que ela vai... um contra um comigo. Sim. Ela vai apresentar para a gente essas duas explicações e uma terceira que eu vejo ela usando com frequência, que é: nós não temos vias de caixa larga o suficiente para fazer para fazer a navegação dos ônibus dentro dos bairros. E aí todas as grandes avenidas foram construídas em Belo Horizonte por conta do projeto original da cidade. E nisso eles têm razão, as nossas avenidas são todas perimetrais, né? Elas não são... Então, eu não sei como é que a gente poderia eventualmente provocar a BH Trans a pensar. Uma solução que a gente teria... O que a gente pode fazer, talvez, é perguntar para eles como é que foram os estudos preparatórios da última licitação e como é que eles estão pensando em fazer os estudos da próxima. Porque aí a gente já vai ter pelo menos um sinal até para tentar sugerir uma alteração no processo de construção disso, entendeu? Eu acho que talvez esse seja um caminho para a gente começar. Que até está parte do texto. A gente fazer, primeiro, tem uma forma de monetizar mais ainda o transporte, entregar o que der para entregar para a iniciativa privada, para isso gerar caixa para a prefeitura. Ou até, como eu falei, uma possível extinção do BH Trans e um outro órgão mais independente, mais sério que isso. Também é um caso de se pensar também. Que pesa são todas as decisões do prefeito. É isso que eu estou dizendo. A gente tem que tomar cuidado, porque nesse tipo de processo, a ação do legislativo é sempre uma ação colaborativa. Sim. Porque só quem pode propor a extinção da BH Trans, a mudança da competência, a mudança do formato da licitação, o tipo de estudo que vai ser feito, é o executivo e a chefia do executivo. Mas a gente colaborando, então, a gente não pode falar, olha, é uma sugestão que a gente tem. Pode pensar a respeito? Em que ambiente? Mandando uma carta para o Calil? Em que ambiente? Por isso que é mais importante é saber qual é a sugestão que vai ser dada. Não, por isso que eu estou aqui para poder entender como que funciona essa parte do processo. Mas a resposta funciona do jeito que o prefeito quiser. Então a gente tem que entender como é que eles estão pensando em organizar o próximo ciclo. Sim. Porque com base no que eles estiverem pensando em fazer, por exemplo, vocês falaram, olha, nós vamos fazer o primeiro estudo que vai ser feito, é um estudo no ano de 2020, de origem e destino. Fantástico. Quando é que vai começar a discussão da contratação do estudo? Porque aí eu quero saber como é que a gente pode interferir na contratação